As paz, irmãos. Boa noite. Bom, né, a gente ver coisas como essa, né? Não sei se vocês repararam, mas o louvor mais velho aqui, acho que era o Mateus, que tem 19. Ah, não, o Eti não conta, o Eti é velho. O Mateus tem 21? 2. 2? 21? Olha aí, o Mateus que estava no baixo ali, tem 21, é o mais velho da nova geração. O Eti já tem 50 aí. O Eti não conta. Mas você vê, né? E era a primeira vez de alguns, inclusive, né? A primeira vez da Nicole na ministração, primeira vez do Mateus fazendo solo, música nova pro Marcelinho. Bom ver as gerações da igreja, né? Muito legal a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. É uma oportunidade que a gente tem no mês da juventude e isso é muito gostoso da gente ver, porque a gente vê a igreja florescendo e a provocação que a gente fez para os adolescentes no acampamento deles foi exatamente essa, né? A gente falou assim, e se a gente fosse arrebatado? Velho da igreja, né? Quem tem mais de 20 fosse embora. Domingo ia ter que ter culto, como é que vocês iam fazer? E aí a gente pediu para eles organizarem entre eles e escreverem como seria a igreja. Quem quer pregar, quem quer tocar, quem quer cantar, quem quer cuidar do mim, quem quer ficar na recepção. E eles fizeram tudo, separaram cada um em cada ministério, montaram até cozinha, montaram recepção, multimídia, quem quer tirar foto, tudo, montaram até a escala da ceia. Eles fizeram tudo entre eles, você vê? E são capazes, porque a gente vê eles fazendo e eles fazem mesmo. Absolutamente capazes de fazer tudo isso acontecer. Glória a Deus por isso, é muito legal a gente ter essas oportunidades. O mês da juventude, no fim das contas, serve mais para a gente saber que o trabalho está funcionando do que para eles mesmo terem oportunidades. Porque quando eles pegam a oportunidade, eles fazem, eles nem precisavam dela, né? Mas glória a Deus. A gente, nesse mês da juventude, está aproveitando que é o mês de aniversário da igreja, a gente vai fazer 50 anos, e a gente aproveitou esse mês da juventude para refletir acerca do que nos trouxe até aqui. A juventude de 50 anos atrás, quando fundou essa igreja, tinha um propósito, uma missão, uma visão, tinha objetivos. E eles chegaram aqui, 50 anos depois. E se a gente quer caminhar mais 50 anos, ou 100 anos, ou enfim, quanto tempo o Senhor quiser até que Ele volte, é importante que a gente tenha consciência do que os trouxe até aqui, para que a gente possa caminhar daqui em diante. Porque a gente não sabe como foi, exceto um ou outro que ainda está entre nós e que estava lá na fundação. Mas a gente não sabe muito bem como foi. Agora, o que a gente tem certeza é quem foi. Foi o Senhor Jesus quem trouxe eles até aqui. Se a gente quiser chegar nos próximos 50 anos, é importante que a gente trabalhe um pouco e visite mais e mais quem é Jesus e a pessoa de Jesus, para que essa geração tenha a mesma consciência que conduziu a geração de 50 anos atrás. Eles fariam isso pelo poder de Jesus. Por isso nós estamos trabalhando o tema do eu sou. Semana passada a gente falou sobre eu sou e só eu sou. A ideia de que Jesus não usa essa frase à toa no Novo Testamento. Cada vez que Jesus fala eu sou, e aí na sequência ele traz alguma coisa falando o que ele é, ele fala algo que só ele é e ninguém mais é. Aliás, a tradução seria essa, né? No grego, se você pegar aula de língua portuguesa, tá? E fala assim, eu sou médico, eu sou professor, eu sou o que você quiser aqui na frente. Se você pensar friamente, tira eu dessa frase. Usa só sou médico, não funciona? Funciona, sou médico. Eu entendi que você está falando de você mesmo e de que você tem uma profissão. Se eu tirar o sou e falar eu médico, você ainda entende. Não faz tanto sentido, mas você ainda entende que eu médico faz sentido. Eu professor, dá para entender. Quando eu falo eu sou professor, aí você faz toda a compreensão. Em grego não é assim. O grego, ele conjuga tudo. Então, se você usasse eu, que é ego, sou, que é eimi, médico, que eu não sei como é que é em grego, já não vou lembrar nunca isso, você vai falar como se você estivesse sendo repetitivo. Porque ego, esse eu, que é o ego, ele faria sentido se você falasse médico. Eu médico faz todo sentido para um grego, porque o ego é o que eu sou.
E o emi também é o que eu sou. Então seria como se você falasse ego emi, você estaria dizendo assim, eu sou médico. Para um grego ele ia entender isso que você estava falando. E aí fica muito sem sentido, eu sou o médico. A não ser que fosse algo que você é, só você é, e ninguém é mais capaz de ser. Por exemplo, se você fosse falar, não é que acontecia, tá? Mas se você fosse falar de você, você poderia dizer ego emi. Por exemplo, eu sou o Rafael, esse Rafael. Porque tem o Rafael ali que também é Rafael, mas é outro Rafael. Agora, se eu estou falando que eu sou esse Rafael, eu poderia dizer ego emi Rafael. Eu sou só esse daqui, Rafael, e ninguém mais é esse Rafael aqui. Jesus, cada vez que você lê no Novo Testamento ele escrevendo assim, ó, eu sou qualquer coisa, está escrito no original, ego emi alguma coisa. Eu sou, só eu sou, ninguém mais é e ninguém é mais capaz de ser aquilo que eu vou falar agora. Então quando ele fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala assim, ó, no grego, eu sou, só eu sou, ninguém mais é o caminho, a verdade e a vida. É isso que ele está dizendo. Você talvez leia eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas alguém lá na época de Jesus, quando ouve ele dizendo aquilo, entendeu que ele está dizendo isso. Eu sou, só eu sou e ninguém mais é isso daqui que eu estou falando. Quando ele fala que ele é a luz do mundo, ele é, só ele é e ninguém mais é a luz do mundo. Quando ele fala que ele é o pão da vida, quando ele fala que ele é a porta das ovelhas, quando ele fala que ele é o bom pastor, quando ele fala que ele é a ressurreição e a vida, ele está falando eu sou, só eu sou, ninguém mais é e ninguém é capaz de ser, só eu. Isso daqui que eu vou falar. Por isso que é tão importante a gente ver esse texto e a gente olhar para essa expressão, eu sou. Ela parece simples, mas ela só parece simples. Especialmente porque a outra vez em que ela foi usada lá no Antigo Testamento, foi Deus em pessoa quem disse isso. Quando Moisés, a primeira vez que ele usa isso, ele fala com Abraão antes, mas quando ele fala com Moisés, fica muito claro. E ele fala para Moisés ir libertar o povo, ele vai falar, mas em nome de quem eu vou? Quem é você? Ele fala, eu sou. É a mesma frase que Jesus usa quando ele fala sobre ele. A tradução literal é exatamente a mesma. Só Deus fala sobre si dessa forma, só Jesus fala sobre si dessa forma. Por isso que é tão importante a gente ler e entender um pouco e estudar um pouquinho mais sobre esses eu sou de Jesus. E hoje a gente vai fazer isso com um deles. A gente tem estudado nos domingos de manhã, nos nossos minutos devocionais, algumas dessas passagens que eu citei, onde Jesus fala que ele é. Nos domingos à noite a gente também vai ver algumas delas. E hoje a gente vai ver uma história que, por incrível que pareça, nem tem tão explicitamente o eu sou. Tem uma vez só no fim e não está acompanhado de nada, mas o texto todo declara que ele é, só ele é e ninguém mais é. É o texto que está em João 4. Vou convidar vocês a abrirem a Bíblia em João 4. Nós leremos a partir do versículo 5. O texto é longo e a gente vai ler ele inteiro. A partir do versículo 5, João 4 diz assim, eu leio na NVI, tá? Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água, e então disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo um judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele te daria a água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Aonde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, a jorrar pela vida eterna. E a mulher disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então Jesus lhe disse, vá,
Chame o seu marido e volte. Eu não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem um marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive, não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então a mulher disse, Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, os judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus disse, eu sou o Messias. Eu sou o que estou falando com você. Então, naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos em encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou que quer saber ou por que está conversando com ela. E então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade. E a gente para aqui. Muito bem. Existem algumas coisas que a gente precisa explicar primeiro nesse texto, porque a passagem conhecida como a mulher do poço, a mulher samaritana, é provavelmente uma das passagens mais importantes do Novo Testamento. Sim, o Novo Testamento ele é inteiro importante, mas existem alguns textos que são joias do Evangelho, sabe? O Sermão do Monte, essa conversa com a mulher, não é uma parábola, se eu falei parábola, ficou na minha cabeça que eu disse parábola, eu disse? Parábola? Não é uma parábola, tá? É uma história verdadeira. Essa conversa de Jesus com a mulher samaritana, algumas outras passagens específicas são verdadeiros tesouros do Evangelho, porque eles têm tanta informação, eles têm tanta coisa aqui no meio dela, tem tanta ensinamento, tanta profundidade nele, que é importante a gente perder um tempinho explicando para você entender o que está se passando aqui, para que tudo o que a gente tem para extrair dele faça sentido. Eu não vou exaurir essa história da mulher samaritana, porque não seria possível. A gente precisaria fazer uma série, umas 8 pregações, para a gente olhar de 8 pontos de vista diferentes, para a gente ter uma ideia do que dá para extrair desse texto. Eu vou fazer só um recorte dele, mas de maneira geral eu queria só explicar o que se passa aqui nessa conversa, tá? Se você ler sua Bíblia em 2 Reis, não precisa abrir agora não, eu vou ler só, mas 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, você pode anotar. Lá no Antigo Testamento, a gente está contando quando se separa o norte do sul e como você cria os 2 reinos, Israel e Judá. E se vocês se lembram, depois que Salomão morre, o reino é dividido, 10 povos ficam no norte, 2 povos ficam no sul, e aí o sul se chama Judá e o norte se chama Israel. O norte, que se chama Israel, tem uma nova capital, que é Samaria. E ali se reúnem esses 10 povos. O tempo passa. E aí você tem a queda de Israel pela mão dos assírios. Tá? Essa é a queda de Israel pelos assírios. Já o reino do sul, ele vai permanecer mais próximo de Deus e mais fiel à palavra. Ele vai durar um pouquinho mais alguns anos do que o norte. A capital do sul é Jerusalém, a capital do norte, Samaria. Quando essa divisão acontece, os 2 povos já começam a se odiar. O sul e o norte entram em guerra e eles começam a se odiar, eles já não se dão bem aí. Quando Samaria cai, quando Israel cai, o rei assírio envia 5 povos para povoar o lugar. Era da estratégia da Assíria fazer o quê? Quando eles tomavam uma região, eles tiravam toda a elite daquele lugar e mandavam para outro lugar. Pegavam pessoas de outros reinos e colocavam ali. E eles iam criando misturas culturais. Um país que a cultura é misturada, ela perde força, então ela consegue ser controlada. Essa era a ideia do rei da Assíria. E aí ele manda 5 povos para morar ali. E aí, se você ler lá em 2 Reis 17, 24, vai ter assim, o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim e os estabeleceu
nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocupavam Samaria e habitavam todas as suas cidades. Então isso aconteceu lá depois da divisão e da queda de Israel. Muito bem, esse é o segundo motivo para o reino do norte e o reino do sul se odiarem. Eles já tinham se separado, eles já eram de reis diferentes, eles já tinham convicções diferentes, e agora o reino do norte descumpriu aquilo que eles tinham que fazer, que era se manter puros. Eles começaram a se misturar com outros povos. E junto com essa mistura, eles começaram a misturar a religião deles, a cultura deles, os hábitos deles, as línguas deles, e eles começaram a fazer um povo completamente diferente, que vai passando o tempo, samaritanos. Então esse povo é uma fé parecida com Israel, mas que não é a mesma, é uma língua parecida, mas que não é a mesma, é um hábito parecido, mas que não é o mesmo, é um povo muito diferente na prática de Judá, que é o sul, e eles se odeiam completamente. A gente aqui não conhece esse nível de ódio. É um ódio fatal que eles tinham um pelos outros. Eles já entraram em guerras, eles se matavam, eles se negavam a vender e comprar uns dos outros, eles não se comunicavam, não se ajudavam. Ao contrário, eles preferiam atrapalhar o outro. Quando a gente chega no período aqui do Novo Testamento, no período bíblico, tudo isso está dominado por Roma. Então, se você imaginar na sua cabeça o mapa de Israel, tudo está dominado por Roma, certo? No meio passa um rio, que é o Rio Jordão. Do lado de cá, que é o lado esquerdo, você tem 3 regiões. Embaixo a Judéia, que é onde você tem Jerusalém, é onde você tem Jericó, é onde você tem Belém. Aquelas cidades ali onde Jesus passa no começo, elas estão aqui embaixo nessa região que chama Judéia. E em cima, você tem a região da Galileia, que é da onde Jesus veio. Essa é a região do norte, onde você vai ter Caná da Galileia, é onde você vai ter Cafarnaum, é onde você vai ter Nazaré, é as cidades que ficam lá em cima do mapa. Entre a Galileia e a Judéia, você tem uma faixa no meio, essa faixa se chama Samaria. Ali no meio, dividindo o norte e o sul, você tem Samaria. Agora você imagina que Jesus é um judeu que quer sair do norte e quer chegar em Jerusalém. Ele precisa atravessar por dentro de Samaria. Ele jamais faria isso. Os judeus, quando queriam subir e descer, eles por hábito atravessavam o rio para o lado de lá e desciam por Decápolis, que eram as 10 cidades. Pelo lado de lá do rio, quando chegavam de volta na região judaica, atravessavam de volta. Só para não cruzar dentro de Samaria. Quando não dava para fazer isso, eles desciam a serra, porque era uma serra. Eles desciam até a beira do Rio Jordão e desciam pela beira do Rio Jordão até chegar lá em Nazaré, em Jericó, que era perto do rio. E aí eles subiam para Jerusalém, 800 metros de altura, 11 quilômetros de distância, para conseguir voltar e chegar em Jerusalém, só para não cruzar Samaria. Assim que era o hábito do povo. Eles se odiavam muito. Odiavam demais. Mas Jesus está precisando sair da Judéia e voltar para a Galileia. Jesus vai atravessar o rio? Não. Jesus vai andar pela beira da água? Não. Jesus vai por onde? Samaria. Fica mais difícil. Se você olhar o mapa, você vai ver que Samaria é uma região de montanha. É quase que uma serra. É como se você estivesse saindo da praia lá de Santos e chegando em São Paulo. É esse tipo de região. É um pouco menos arborizado, né, mas é tipo isso, subiu 800 metros. É uma baita de uma viagem terrível, mas Jesus decidiu que ele queria ir por dentro de Samaria, porque ele queria conversar com o povo. Ele queria conversar com umas pessoas. E aí acontece essa história. Jesus vem andando por dentro, onde não se passavam judeus, atravessa por dentro de Samaria, passa por Sicar, que é a segunda maior cidade da região, porque ele queria ir para Galileia. E aí ele encontra a mulher samaritana, que é onde a gente tem a nossa conversa de hoje. Jesus fez isso sem querer? Jesus fez isso por acaso? Jesus fez isso porque ele era preguiçoso? Não. Ele queria Samaria. Ele queria Samaria. Então ele faz essa viagem. É interessante que na conversa com a mulher samaritana, ela fala que ela espera o Messias. Ele espera pelo Messias. E que quando o Messias viesse, ele ia corrigir isso. Mas se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que quando Israel cai, ele fala assim,
abandone os seus falsos caminhos, os seus falsos mestres, essa adoração torta, se quebrante, se converta, porque eu vou enviar o meu filho, né, a raiz de Davi, a raiz de Jessé, e ele vai trazer vocês de volta. Ele vai trazer vocês de volta. Da mesma forma que Judá, né, que Israel que a gente conhece no Novo Testamento, basicamente ela é Judá, né, ela é o reino do sul. Da mesma forma que eles esperavam o Messias, Samaria também esperava o Messias. Porque todos eles acreditavam que quando o Messias chegasse, ele ia reunir os povos, ele ia acabar com a divisão que teve com os filhos de Salomão, ele ia recuperar Israel e transformar Israel num povo só. Eles tinham plena certeza que isso ia acontecer. Por isso que ela está tão esperançosa no Messias quando essa cena aí vai acontecer. E baseado nessa história, eu queria trazer 3 aplicações, a gente vai andando pelo texto e eu vou fazer 3 aplicações dele para aquilo que a gente pode se propor como igreja, olhando para o nosso passado, para o nosso presente e para o nosso futuro. A primeira delas é que caminhar por Deus, caminhar segundo a vontade de Deus, implica em caminhar no caminho mais difícil. Jesus, ele poderia descer morro, andar pela margem do rio, tendo água do lado, tendo comida do lado, tendo estrada, tendo segurança, e chegar na Galileia tranquilamente. Mas para obedecer a Deus, ele precisava ir pelo caminho mais difícil. Se você quiser obedecer a Deus, e essa é a primeira lição que o texto vai nos mostrar, é de que se você quiser obedecer a Deus, sempre vai ser pelo caminho mais difícil. Porque Deus não toma atalhos. Deus faz as coisas como elas precisam ser feitas. E é sempre assim. Deus tem um plano. Você conhece talvez uma fração dele. O plano todo você não conhece. Os apóstolos seguiram Jesus sem entender absolutamente nada. Eles estavam com a pulga atrás da orelha, eles estavam com uma interrogação gigante. Eles não faziam a menor ideia do porquê que Jesus estava indo por aquele caminho. Aquele caminho não fazia sentido. Deus tinha um propósito para aquilo. E Jesus queria cumprir esse propósito. Se você olhar o versículo 34 desse texto, eles vão perguntar sobre Jesus está com fome. E ele fala assim, olha só. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. Não estou com fome. Vim para trabalhar. É isso que eu vim fazer. E essa é a primeira coisa que a gente pode aprender do texto, e é uma coisa profunda que o texto vai nos indicar, mesmo antes da conversa começar. Na sua vida pessoal, se você quiser, de verdade, viver os planos de Deus, você já precisa ter desde agora, claro na sua cabeça, sempre é o caminho mais difícil. Olha só. Mês da juventude, né? E você tem a sua prova, você tem o seu vestibular. Existem 2 caminhos para você passar no vestibular. Existem 2 caminhos para você tirar nota na sua prova. Um deles é mais fácil, um deles é mais difícil. Qual você acha que Deus quer que você vá? No caminho mais difícil. Você pode colar e passar. Fácil. Teve algum valor diante de Deus? Não. O caminho mais difícil é o caminho que Deus quer. É o que vai trazer satisfação para você, para sua família, para o seu coração, para Deus, é o que vai ter proveito. Você tem 2 maneiras de ganhar dinheiro, a honesta e a desonesta. A desonesta é muito mais fácil. Mas aí você vai ganhar o seu dinheiro desonesto e vai ofertar na casa do Senhor com o seu dinheiro desonesto? Ele não quer. Você vai comprar uma casa com o seu dinheiro desonesto e não vai ter valor nenhum, a sua casa nunca vai ter paz. Você vai comprar comida com o seu dinheiro desonesto e ele nunca vai satisfazer. Você vai arrumar uma mulher, um marido com esse seu dinheiro desonesto e não vai servir para nada. Para nada. Não existe satisfação de alma no caminho mais fácil. Talvez exista satisfação da carne, mas da alma não existe. Então, o que Jesus nos mostra logo no primeiro trecho do texto é que fazer a vontade de Deus implica em ir pelo caminho mais difícil. Ir pelo caminho mais longo, mas ir pelo caminho que Deus planejou. E o caminho que Deus planejou tem bênçãos. Tem bênçãos. Porque se não fosse pelo caminho mais difícil, aquela mulher samaritana não teria sido alcançada. E a gente vai ver mais para frente que essa mulher samaritana não representa ela mesma só. Ela representa muito mais. E ela não teria sido alcançada. Você já parou para pensar que se você tomar atalhos na sua vida, você de repente está abrindo mão de servir a Deus no caminho mais difícil? Você está perdendo a experiência de poder viver a provisão de Deus no caminho mais difícil?
Porque com certeza é mais fácil você resolver a sua vida financeira fazendo alguma coisa que você se arrependa. Mas talvez você perca a oportunidade de ver Deus agindo na sua vida financeira e fazendo milagres que você jamais imaginou. Talvez você ache que é muito mais fácil você ficar aqui na igreja ou em outra igreja, sentadinho, quietinho, sem fazer nada. E aí você vem aqui, come uma sua bênção, vai embora, o pão de cada dia, está tudo bem. Mas fazendo isso, você está tomando o atalho, que o caminho mais difícil, onde você servisse efetivamente a Deus, talvez você seria muito mais abençoado, porque Deus ia trabalhando na sua vida no caminho em que você ia caminhando. A experiência com Deus, ela é sempre no caminho mais difícil. Abraão saiu da terra dele, se você olhar no mapa, ele andou quase 700 quilômetros naquela época. Foi um trabalho de uma vida. Pergunta se Abraão se arrepende disso. Ele é chamado pai da fé e não é à toa. Ele viveu coisas com Deus que a gente nem consegue imaginar. João Batista morreu no caminho mais difícil. Ele não dormia em lugar nenhum, cara. Ele dormia no chão. Ele comia gafanhoto, mel e vestia pele de carneiro. Pergunta se esse cara se arrependeu de andar o caminho mais difícil. Ele andaria esse caminho 50 vezes. Não é que não é fácil, não é que é fácil, não é que não é difícil, não. É muito difícil. Mas é muito mais satisfatório, porque Deus está no caminho mais longo e no caminho mais difícil. Então, se a gente quer tirar uma lição importante dessa passagem que a gente tem, e uma lição importante que essa geração que entrega para a gente agora, 50 anos depois, viveu, é de que o caminho mais difícil é o caminho da bênção. A nossa igreja, ela teve 50 anos aqui. Quer dizer, ali, faz 10, 15 que ela está aqui, mas foram 35 anos ali em cima, mais 16, sei lá, 15 aqui embaixo, efetivamente. E nesses 50 anos, caminhamos o caminho mais difícil. A gente poderia ter acumulado os recursos e crescido? Poderia, mas a gente preferiu abençoar vidas. A gente poderia se entregar mais e mais e mais e mais a modas, a tempo, a coisas que o mundo também está fazendo, a coisas que outras igrejas estão fazendo. Sim, a gente poderia, talvez a gente estivesse maior, mas a gente tinha um propósito com Deus e Deus dirigia a gente a fazer segundo a vontade dEle e a gente trabalhava segundo a vontade dEle e a gente tem sido abençoado. Se a gente quisesse, como igreja, a gente poderia ter caminhado outros caminhos e tomado atalhos. Hoje, a gente ainda pode tomar atalhos. Mas esses atalhos são o caminho que Deus quer que a gente trilhe? O caminho que Deus quer que a gente trilhe é o mais longo, é o mais difícil. Como pessoas e como igreja, nós precisamos encontrar paz no caminho mais longo. A igreja é isso daí. A igreja, a minha mãe, ela sempre brinca que ela ouviu um pastor falando, né? A igreja é tipo a arca, fede, incomoda, tem barulho, os bichos estão lá. É difícil, só que lá fora tem um dilúvio. E aí você prefere ficar aqui dentro, que aqui dentro pelo menos é seco. Pois é, a igreja é assim, ela é difícil. Ela tem sofrimento, ela tem problema, ela tem pecado, ela tem mentira. Tem. Mas ela tem arrependimento, perdão e Cristo agindo na vida dessas pessoas. Porque lá fora também tem arrependimento. Lá fora também tem arrependimento. Não. Lá fora também tem pecado, também tem mentira, também tem intriga, também tem tudo isso, mas não tem Deus agindo no coração das pessoas. Então a igreja, ela precisa se manter firme nessa ideia de que aqui é difícil, mas Deus está aqui. E se Deus está aqui, Ele vai nos conduzindo como igreja e a gente vai fazendo a vontade dEle e a gente vai sendo abençoado nesse processo. E daqui a pouco a gente está fazendo 75 anos e a gente vai estar olhando para trás e falando assim, que bom que a gente escolheu o caminho mais difícil, que bom que a gente passou por Samaria, que bom que a gente amou o vizinho, que bom que a gente amou a rua de trás, que bom que a gente amou o bairro de lá, que bom que a gente amou pessoas diferentes da gente, que bom que a gente não foi uma igreja em que todo mundo se veste igual, todo mundo parece, todo mundo é da mesma cor, todo mundo é do mesmo tamanho, todo mundo é do mesmo peso. Que bom que a gente não é isso, que bom que a gente é diferente, porque daí eu sou quebrantado, eu sou humilhado, eu sou colocado no meu lugar, eu sou edificado, eu sou abençoado. É assim que a gente vai fazer a vontade de Deus, é pelo caminho mais difícil, lidando com os inimigos, transformando os inimigos em amigos, abençoando a vida dos inimigos. É assim que a gente vai crescer como igreja. Se a gente quer continuar caminhando como igreja, nos próximos anos, como a gente fez nos anos passados, é importante que a gente pense assim. Que nessa passagem, o caminho mais difícil era o caminho que o Senhor propôs. E o caminho da igreja é difícil, mas é o caminho de Deus. Amém? Muito bem, e aí a gente chega
na conversa de Jesus propriamente dita. Ele encontra a mulher samaritana. E aí, a gente vai ter uma conversa que às vezes pode parecer até estranha. Porque a mulher faz uma pergunta, ele responde, ela muda o assunto, responde, ela muda o assunto, porque ela está sendo confrontada, né? Ela está sendo humilhada, ela está sendo desafiada. E ela tenta se esquivar da conversa principal, porque ela quer conforto. Jesus não foi trazer conforto para ela, Jesus foi trazer salvação, e a salvação dói muito. E a segunda lição que a gente pode tirar desse texto é de que Jesus muda o futuro das pessoas, mas Jesus também muda o presente das pessoas. E essa passagem, ela nos mostra isso. Essa história ela vai nos mostrar sobre presente e futuro e o como isso é fundamentalmente importante para isso que a gente está pensando, a igreja que a gente vai ser nos próximos 50 anos. Quando eu falei que esse texto ele é complexo e ele tem muitas camadas, eu estava estudando para essa pregação, eu estava lendo um livro de um apologeta. Apologeta é quem defende a fé. Sabe aqueles caras que vai em debate de religião? E aí o cara tem outra religião e eles ficam debatendo e um fala um negócio e o outro se defende e tal. Esse cara, esse ministro que faz isso, ele é chamado de apologeta. Ele defende a fé. E esse apologeta, ele defende a fé contra muçulmanos. A especialidade dele é debater com islâmicos e muçulmanos. E pessoas do Oriente Médio. Ele conhece bastante de judeu também, ele conhece bastante também do Oriente Médio, e ele debate com esse tipo de pessoas. É um ministério complicado, é um ministério que precisa entender muito da palavra de Deus. E aí eu estava lendo trechos dele ali e tal, e por um acaso ele é de descendência samaritana. A família dele é de origem samaritana, então ele conhece bastante da história de Samaria e tal. E ele usa esse texto em algum momento, e ele traz uma coisa que a gente não tinha pensado. Eu estava conversando hoje com os meninos que gostam de teologia, eu também nunca tinha visto, e é muito legal essa perspectiva que ele tem desse texto. Ele fala o seguinte, olha só, quando Jesus conversa com essa mulher, ele também está conversando com Samaria, e não só com aquela mulher samaritana. Ele está falando com um povo, porque ele, como o Messias, veio para resgatar Samaria e não a samaritana. E aí eles começam um debate. E aí ele fala assim, da água, né? Eles conversam sobre a água, ele fala que ele daria uma água viva e ela nunca mais teria sede, e ela fala, então me dá dessa água para eu beber. Aí ele fala, vai lá buscar seu marido. Cara, não faz muito sentido isso. Me dá dessa água, vai lá buscar o seu marido. Aí esse cara vai explicar. Você lembra o texto que eu li agora há pouco? Que ele fala que Samaria foi construída de Babilônia, Cutá, Ava, Ramate e Sefarvaim? 5 povos. E aí ela fala assim, eu não tenho um marido. Ele fala, não, mas você já teve 5? Está conversando com Samaria como um povo. A mulher, a noiva, é Israel. E aí ele fala para ela, cadê o seu marido? Quem é o noivo? Eu não tenho um noivo. Já tive 5, Babilônia, Avá, e aí ele fala os 5 povos. A ideia é de que ela já teve 5 povos que montaram ela, que se juntaram com ela e se tornaram um povo. E nenhum deles é o noivo verdadeiro, porque Israel não está lá mais. O noivo, que é o Messias, não está nessa história. E aí ela fala, e o homem com quem você vive hoje também não é o seu marido. A vida que você leva agora também não é. Mas se eu te der a água viva, se você for a minha noiva agora e a gente fizer um casamento, aí o Messias vai casar com você e você vai ser pura, porque você vai voltar a ser a noiva e não mais a adúltera. Você é um povo adúltero. Jesus chama Israel de povo adúltero várias vezes. Por quê? Porque você se misturou com outros povos, você se deitou com estrangeiros. Mas eu sou o noivo perfeito, e eu vou me casar com você, e você vai ser a noiva pura e perfeita, e eu serei o seu noivo. Nós agora teremos um casamento santo. Essa é a maneira como, de alguma forma, os samaritanos entendem trechos desse texto. E quando Jesus chega para conversar com a mulher samaritana, ele está falando com ela, mas ele também está falando sobre Samaria ser santificada pela presença do Messias. Samaria inteira. E aí, essa mulher, ela bebe da água da vida. Porque conforme ela vai conversando com Jesus e ela tenta aplicar para ele teologia, ela não está falando dela, ela fala assim, olha só, eles adoravam, a gente adora no monte, aqui no poço.
O povo adora em Jerusalém. Aonde que é o certo? Ele fala, nenhum nem o outro. Vai chegar a hora, de fato a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Por quê? Porque não são mais dois povos separados, não é mais um rei presente fisicamente, é um reino entre vocês. Eu sou o noivo, eu vou me casar com você, e agora onde eu estiver você está, e você vai passar a me adorar em espírito e em verdade. Já chegou, ele fala. Para você, já chegou. A partir de agora você me adora em espírito e em verdade. Você não precisa mais do poço. O poço é a região, tá? Porque é a montanha como um todo. Você não precisa mais do monte para adorar. Você não precisa mais do templo para adorar. Você agora adora em espírito e em verdade. Qual é a consequência disso? Ela larga o poço e vai embora. Ela não precisa mais do poço. Ela sai correndo. Na sequência do texto, ela larga o poço. Ela já recebeu o reino. Ela já foi transformada para a eternidade, porque agora ela não precisa mais do monte para se conectar, ela não precisa mais dos sacrifícios, ela não precisa mais dos ritos, ela não precisa mais da língua, ela não precisa mais do povo, ela não precisa mais nem se sentir samaritana, porque ela não é samaritana em Cristo, já não existe mais judeu nem estrangeiro, nem gentil, nem grego, nem romano, nem servo, nem escravo, não existe mais homem e mulher, só existe cristão. Ela acabou de virar cristã, acabou, nada disso mais importa. E aí, muda o futuro dela, as perspectivas de futuro dela se transformam completamente. Ela deixa de ser adúltera. Olha que coisa impressionante. Ela deixa de se sentir, de se entender como uma adúltera, porque a adúltera é excluída da sociedade. Tanto que ela está lá pegando água no poço meio-dia. Meio-dia é a hora que ninguém quer ir no poço buscar água. É a hora que o sol está a pino. Imagina você carregando 2, 3 baldes de água, quilômetros até a cidade. Depois quilômetros até lá para pegar. Depois quilômetros voltando. A última coisa que você quer fazer é 6 horas, é meio-dia. Você faz isso 6 horas da manhã, que não tem sol. Está clarinho, o sol ainda está nascendo. Aí as mulheres iam todas no poço buscar água. Mas ela era adúltera, ninguém queria perto dela. Então ela era excluída. Ela não podia ir quando os outros iam. Ela ia a hora que todo mundo já voltou, no meio do dia. Ela era excluída, mas a partir do momento que ela tem essa conversa com Jesus, ela abandona tudo isso, inclusive a exclusão do adultério. Ela termina com o exílio dela. Olha o texto. O texto vai dizer que ela larga tudo e corre de volta para a cidade. A partir do versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Ela não só voltou para dentro da cidade, como ela foi pregar em praça pública. A partir do versículo 29, ela vai dizer, então, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? E aí ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para concluir a sua obra. E a consequência do texto, a sequência desse texto nos próximos versículos, vai mostrar que Samaria foi até lá. Muitos creram na pregação dessa mulher, não da de Jesus. Já chegaram crendo. E aí, pela pregação de Jesus, muitos outros creram. Entende? O texto tem 2 tempos. Ele fala que muitos creram, e então, na pregação de Jesus, muitos outros creram. Deus, quando agiu naquele momento, por meio de Cristo, não mudou o futuro dessa mulher e a visão de que ela teria reino eterno, e a visão de que ela faria parte do corpo e de que ela teria salvação. Mudou o presente, ela largou tudo e correu para viver novidade de vida agora. Agora. A nossa experiência com Jesus Cristo, quando a gente lê esse tipo de texto, é de que as mudanças do Senhor não podem ser para amanhã na nossa vida. Elas não podem ser para quando a gente ficar velho. Elas não podem ser para quando Jesus voltar. Elas não podem ser uma expectativa eterna de que um dia a gente vai cantar para o Senhor. Um dia eu vou viver para o Senhor. Um dia eu vou estudar a palavra de Deus. Um dia eu vou ter a compreensão completa. Um dia. Não, é agora. Agora. Essa mulher teve a vida transformada ali. Largou tudo, saiu correndo e foi viver para Cristo. Ela foi viver para Cristo. Não teve mais medo, não teve mais limite, não teve mais preocupação. Ela só correu e pregou. E por meio dela, muitos creram. Isso nos leva à terceira aplicação desse texto,
que é quando o Senhor Jesus fala que ele tinha uma água para oferecer, e se ela bebesse essa água, ela nunca mais teria sede. A gente pode dizer por experiência, da experiência que é beber da água viva, que é ter o encontro verdadeiro com Jesus. E ele nos satisfaz uma sede que não é nossa, uma sede que não cabe em nós, e uma sede que nada pode saciar. O Jonas Madureira, ele é um pastor e filósofo, né? E ele tem uma mensagem na qual ele explica a origem do nome homem. Nome homem. E ele fala que ela tem a ver lá na língua original, onde foi inventada lá no hebraico, e ela tem um vínculo muito profundo com necessidade. Ser homem significa precisar. E ele fala que é como essa sede que a garganta queima. É isso. A ideia que a palavra que ele usa para designar o homem é essa sede que queima a garganta constantemente. É isso aí que um homem é. E Jesus, nessa parábola, ele está falando exatamente disso. Se você beber dessa água aqui, ó, essa sede vai voltar. Olha só. Não importa quanto dinheiro você ganha na vida. Necessidade de ganhar e de consumir. Se você sair hoje, agora, com um cartão de crédito sem limite, e eu falar, vai ser feliz. Arrebenta. Não, mãe, é figurado. Minha mãe deu um glória a Deus aqui. É figurado. Eu não tenho esse cartão, gente. Não vai estar tendo. Fica tranquilo. Mas se eu te desse esse cartão figurativo, vai que ela confia, né? Vai que, né? Você ganha um cartão sem limite. E você vai. Você acha mesmo que amanhã você não vai precisar de mais nada? Você acha mesmo que daqui a um mês você não vai precisar de mais nada? Você acha que daqui a um ano vão lançar outro negócio e você não vai precisar de mais nada? Compra um iPhone 15 novo, lindo. Vai achar ele o máximo. Até lançarem o 16. Ah, como eu preciso do 16. A gente era muito feliz com o PlayStation 4, né? Quem foi que mandou lançar o PlayStation 5, cara? Agora eu só penso nele, sabe assim? Minha vida só vai ser boa quando eu tiver o PlayStation 5. É assim. O carro novo, o emprego novo, o sofá novo. Isso e aquilo. A nossa vida é feita de necessidade. A gente precisa de novo. De novo. Comer, a gente precisa de novo. Hoje foi dia dos pais, todo mundo almoçou bem. Daqui a pouco não está na hora de jantar? Vai dar fome. É. Necessidade. A gente tem necessidade. E isso que a gente pode aplicar para as coisas da nossa vida. Você pode aplicar para a sua satisfação. Por exemplo, pense em algo que te satisfaz a sua alma. A sua alma. O seu time de futebol ganhou do meu quarta-feira e eliminou o meu na Copa do Brasil. Muito bem, você está feliz da vida. Assim que acabar esse campeonato não vale nada, você precisa de novo. Pensa que você ganhou uma competição na escola. Lava a alma, você fica muito feliz, daqui a pouco tem outra. Você tirou 10 nessa prova, mas daqui a pouco tem outra. Não tem fim para a nossa necessidade. É constante a necessidade e a necessidade. Nós precisamos. E aí Jesus vem e fala assim, olha só, mas eu tenho uma água. Se você beber, sua necessidade, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais. E olha só, ele tem razão. Dessa água porque eu ainda tenho essa necessidade. Jesus, quando ele transforma vidas, ele transforma as vidas completamente. E ele destrói da sua alma a necessidade. Olha só. Quanto mais íntimo você estiver do Senhor, menos você vai precisar. Eu não estou dizendo mais você vai ter, eu estou dizendo menos você vai precisar. O simples vai te satisfazer de maneiras com que o muito jamais seria capaz de satisfazer. Jamais. O pouco
vai ter um valor que o muito não tinha. E o muito vai ter o mesmo valor do pouco. Porque já não existe mais necessidade, só existe satisfação. Quando você está com Jesus, a satisfação não vem das coisas que você vive, dos momentos que você passa, das coisas que você tem, vem dele. E tudo o que você vive, você faz e você tem. Você vive, faz e tem ele. Você quer a prova maior da satisfação? É o avivamento. A gente tem uma geração, especialmente os mais jovens, eles estão desesperados por avivamento. Eles falam de avivamento em todo encontro que a gente tem, em cada momento que a gente fala, as conversas, os grupos de WhatsApp, os YouTubes, eles falam de avivamento, 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 avivamento. Eu me pergunto, será que as pessoas sabem o que significa mesmo avivamento? Avivamento, eu não vou explicar o termo, tá? Eu vou explicar na prática, na Bíblia, os mais avivados que a gente teve. Paulo, avivado. Sabe o que ele dizia? Eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Logo, morrer é lucro. Estevão era avivado. Absolutamente avivado. Ele foi numa praça pública e repreendeu todo mundo e morreu apedrejado. Esse cara era avivado. Pedro e João eram avivados. Eles saíram e foram pregar na porta do templo. Acabaram presos 2 vezes, chicoteado uma, e no futuro ainda acabaram morrendo. Esses homens eram avivados. Avivamento não é se sentir bem, se sentir alegre. Avivamento é estar cheio do Espírito de uma forma que você é expulso. Não tem mais você aqui dentro, só tem Ele. Aí você é avivado. E a prova do avivamento é disposição para morrer. Todo homem avivado está disposto a morrer. Você está disposto a morrer? Se você está disposto a morrer, você está avivado. Essa mulher samaritana estava avivada. Ela era adúltera, odiada e exilada dentro do povo dela. Ela se converteu, chutou tudo para o alto, entrou no centro da cidade e pregou para quem quisesse ouvir que tinha um judeu, inimigo deles, que estava pregando e que ele era o Messias. Essa mulher estava pronta para morrer. Isso é avivamento. Isso é avivamento. E se essa mulher ela estava avivada porque ela bebeu a água da vida, que encheu ela de um jeito que ela não precisa de mais nada, nem da vida. Tanto faz. Eu tenho a água da vida. A minha sede acabou. Eu não preciso de nada. Eu só preciso que o Evangelho seja pregado, que o Senhor Jesus seja reconhecido. É isso. O que Ele quiser fazer, Ele faz. Eu não vivo, vive Ele em mim. Eu faço a vontade dEle e agora eu vou. Isso é avivamento. Essa água viva, quando a gente bebe, ela enche a gente e traz satisfação. Eu não estou falando que todo mundo vai morrer. Não estou falando que todo mundo tem que sair daqui e pregar no lugar que não pode, para tomar um tiro, só para dizer que é. Não é isso. Mas é aprender a ter a consciência de que se você bebeu da água da vida, você não precisa mais desse mundo. Você não precisa mais parecer para ninguém. Você não precisa mais imitar ninguém. Você não precisa mais ter ídolos dessa terra. Você não precisa mais se refrear em ser crente porque vão achar que achem. Você não precisa fazer coisas escusas porque se você não fizer, você vai perder o seu trabalho. Perca o seu trabalho. Se for a coisa certa a se fazer. Não tenha medo de viver, não tenha medo de orar, não tenha medo de ousar, não tenha medo de acreditar. Não tenha medo. Viva! Porque você foi cheio do Espírito e a fome e a sede acabaram. Tudo o que você precisa para viver está aí, dentro de você. Porque você bebeu a água da vida. E o que essa mulher samaritana faz, nos mostra exatamente isso. E ela teve um encontro verdadeiro com Cristo. E ela teve a ousadia. E se a gente quer ser essa igreja do futuro, a gente precisa ser uma igreja que beba da água da vida. Verdadeiramente. Perca o medo de morrer. Por Cristo. Perca esse medo. Viver por Ele vale a pena.
Vale a pena. Porque você não tem mais necessidade de nada dessa terra. Você não precisa mais fugir, você não precisa mais calar, você não precisa mais ter medo, você não precisa. Você foi liberto para sempre de todas essas necessidades, para que você possa obedecer. O livro que a gente está estudando, no Mergulhando nas Escrituras, ele tem uma frase muito interessante que é: nós não obedecemos a Cristo para sermos salvos. Nós obedecemos Cristo porque fomos salvos. É porque fomos salvos que nós vivemos para Ele. Nós não vivemos para Ele para alcançar essa salvação. Ela já nos foi dada. A água da vida já foi oferecida. Se você já tomou a água da vida, você já não tem mais medo de viver por Ele. E isso te liberta de uma maneira sensacional se você parar para pensar. Já parou para pensar que você não precisa mais fazer a vontade de outras pessoas só porque elas podem achar que você é estranho? Já parou para pensar que você não precisa mais aceitar o que não é correto, que você não precisa andar mais pelo caminho da mentira, que você não precisa mais enganar, que você não precisa mais sofrer, que você não precisa? Você agora pode viver em novidade de vida, em alegria plena, comunhão com Deus, dirigido por Ele. Ele vai dizer qual é o caminho mais difícil que você vai percorrer. E o caminho mais difícil que você vai percorrer pode ser qualquer coisa. Eu não estou insinuando que você vai sofrer como esses homens sofreram. Eu não estou insinuando que você vai morrer, que você vai passar fome, necessidade, doença. Nada disso. Eu só estou dizendo que ele vai ser desafiador. Mas que ele vai ser fantástico e maravilhoso, porque o Senhor Jesus vai estar com você a cada passo. É o melhor caminho a se trilhar. Ela abriu mão de tudo. Teve coragem que homens não tiveram. Muitos homens não tiveram. Porque muitos homens só tomaram esse passo de ir e pregar depois que o Espírito desceu lá em Atos 2. Ela fez isso em João 4. Cara e coragem. Ela bebeu d'água. Então eu queria convidar você a beber dessa água viva. Eu queria convidar você a ter essa ousadia de começar a viver com essa liberdade que há na água da vida. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais ninguém dessa terra. Você não precisa depositar suas esperanças em coisas que podem falhar. Você não precisa acreditar naquilo que está aqui, visível. Você tem o direito de acreditar no impossível. Você tem o direito de andar por fé. Você tem o direito de andar por novidade de vida. Você tem o direito de crer, crer e crer. Ninguém mais tem esse direito. Só você que bebeu da água da vida. Tome isso para você. Se levante, caminhe em novidade de vida. Seja ousado, viva para Cristo. Viva para Cristo. Não estou falando morra para Ele. Viva para Ele. Se encha dele a um ponto em que morrer para você seja lucro. A nossa igreja ela foi conduzida até aqui porque muitas vezes homens de Deus se levantaram e falaram: morrer para mim é lucro e eu vou viver por Cristo até chegar a hora de eu morrer por Ele. Por isso nós estamos aqui. Foi obra de coragem, foi obra de esforço, foi obra de compromisso, foi obra de chamar a responsabilidade para si. Essa é a nossa geração. Não importa se a cabecinha está branca, não importa se estava lá na fundação da igreja, nada disso importa. Se você está aqui, é para você. Essa geração precisa fazer as mesmas escolhas, andar em novidade de vida, na certeza de que nós bebemos essa água viva para que a gente possa caminhar mais 50 anos ou até que Jesus venha. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, te bendizer pela tua palavra. Uma palavra precisa, uma palavra santa, uma palavra maravilhosa que nos exorta, nos ensina, nos conduz, nos quebranta, transforma os nossos corações e nos faz novas criaturas. Senhor. Louvado seja, Pai, o Senhor, pelo teu Filho Jesus que resgatou a cada um de nós, que salvou a cada um de nós, o único que é, só Ele é, Senhor. Nós queremos nos render diante dEle e confessar, Pai, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso guia perfeito e verdadeiro e viver somente para Ele, Senhor. Dá, Pai, dessa água da vida para cada um de nós. Derrama, Pai, essa coragem, essa ousadia que essa mulher teve
Dá-nos, Pai, a certeza tal que a gente não tem mais medo de viver aquilo que o Senhor colocar em nossos corações. Mostra-nos o caminho, Pai, mesmo o mais difícil. Como indivíduos aqui, cada um, mas também como igreja, nos mostra o caminho que o Senhor quer que nós trilhemos nesses próximos anos. Dá-nos força, sabedoria, coragem, fé para caminhar esse caminho mais difícil. Permita-nos, Pai, ver o Senhor caminhando conosco a cada dia das nossas vidas. Seja nas nossas rotinas diárias de casa, seja, Pai, no nosso trabalho, seja como igreja, seja na nossa vida de fé. Nos permita, Pai, ver o Senhor agindo nas nossas vidas para que a gente reconheça que o Senhor é Deus sobre nós, que o Senhor se agrada daquilo que a gente tem feito e que nós temos, Pai, vivido uma vida digna, frutos dignos do nosso arrependimento. Pedimos, Pai, que essa palavra trabalhe nos nossos corações, que ela nos quebrante, que ela nos corrija e que nós possamos ser mais parecidos com Teu Filho Jesus e menos parecidos com nós mesmos, para que nós possamos viver o verdadeiro avivamento que vem de Ti. Louvamos por tudo e pela Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém.